Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Ironias da Corrida. Esse que vos fala, Gelson Souza, do Instagram, @Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão Joãozinho, @JMaradona, rei dos memes. Estamos E aí, aí. João, como é que tá? Estamos aí, firme e forte. Mais uma Chegamos semana. em abril. Chegamos em abril, março aí com 1.365 dias, né? Zero feriados, um total de zero feriados. Chegou abril já tacando feriado para dar com pau. Pô, Como gostamos. Deus é bom o tempo todo, hein, cara? Como precisamos, né? Muito obrigado, Exatamente. Exatamente. Cara, e já dá aquele salve para nossos apoiadores, né? Agradecer mais uma vez. Então, você que quer se juntar conosco, né? Tem um link aí na descrição dos diversos agregadores de podcast, também no YouTube. E aquele velho e bom cupom Ironias na Dona Dobro para quem está em ciclo de maratonas, de provas de meia maratona, quem quer comprar aquele BTzinho ou aquela proteína no 5K, 10K, enfim. Ou para quem quer comprar aquela creatina saborizada, lançamento de hoje, gravação segunda-feira. De hoje, hein? Então, né? Tá bonitinho aqui, ó. Joelson, eu tenho, né? Chegou aqui. Isso aqui, sabor morango, frutas vermelhas. Gostosinho. Cara, já apresentando o nosso convidado, que eu acho que ele deve sofrer igual eu, hein, cara? Mano, pro Nordeste os negócios sempre é os últimos a receber. Tipo, o pessoal de São Paulo recebe tudo. Então, estamos aqui hoje com o Bruninho, do Bora Correr Galera, o homem viciado em prova, em desafio, em maratona. E aí, Bruninho, como é que tá, querido? Incansável. E aí, amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está nos vendo e nos ouvindo. Pois é, cara, a gente sofre com isso, né, Joelson? Então, a gente aqui, a gente se lasca um pouquinho em relação a recebidos. Sempre somos os últimos, né? Cara, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Da outra vez, João não estava, só foi eu e o Joelson, né? E agora o João está aqui. Até já perguntei do bebê como é que tá. E, pois é, cara, eu fiquei viciado, né, em maratona e desafio. Acho que por 3 anos seguidos eu fui o único canal do YouTube a fazer todos os desafios do Brasil, né, a concluir. E chegou uma hora que eu disse, tá bom, velho. Tá bom, porque tava demais fazer desafio. Mas é uma coisa que eu curto, que eu gosto muito, né, aquela história assim, poxa, eu sou capaz de fazer isso. É bem massa. Mas ao mesmo tempo é um pouquinho cansativo, né? E vicia. Você acha que assim, quando você tá cheio de desafio, assim, não que seja menos, tá? Mas assim, você vai correr 21, uma meia maratona, falta coisa depois? Falta. Pra mim, falta. João, é muito engraçado porque eu fiquei... Eu tenho 43 maratonas e outras maratonas, né? E eu fiquei viciado em maratona, cara. Então, eu costumo falar assim, poxa, 21 quando tá ficando bom acaba. Eu falo na resenha. Mas eu entendo perfeitamente quem não vai pra maratona, né? Não é todo mundo que curte, não é todo mundo que gosta de sofrer, né? Tem tudo isso, até porque o ciclo de maratona não é fácil, né? Principalmente em busca de índice, né? Que é muito puxado. Mas é uma coisa que meu corpo se acostumou, tanto que eu faço 8 a 9 no ano, né? Ano passado eu fiz algumas na mesma semana, esse ano vai ter também, né? Rio e Porto Alegre na mesma semana. E é isso, cara. Depois que a gente se apaixona por isso, lascou, né? Sai de baixo. E eu ia até falar isso, né? Que para a galera que está escutando, que chegou agora meio que no mundo da corrida, quando a gente fala desafio, são as diversas provas no Brasil, né? Rio de Janeiro, Floripa, Porto Alegre, Aracaju. Então, várias provas que tem 21 quilômetros no sábado e 42 quilômetros no domingo. Então, para a galera que corre 5, corre 10, que acha loucura correr 21, tem doido que corre 21 no dia e 42 no outro, tá ligado? Ô, Joelson, e não achando pouco, no Rio, né, eu fiz Rio e Floripa 5, 10, 21 e 42, né? Eu fiz todas as distâncias da prova. Por 3 anos, eu acho, 2 anos, não lembro agora.
O ano passado até foi fácil o Rio, né? Porque era uma prova por dia. Mas ano retrasado, quando eu acabei os 42, eu ainda fui fazer os 10. E eu lembro que quando eu acabei os 42, eu tive que pegar a medalha do desafio, passar pela arena toda, trocar o número de peito para poder correr pro pórtico de largada dos 10 e começar a prova. Ou seja, eu corri 52 mais 1.300 da largada da maratona pro pórtico dos 10. E tendo que correr os 42 num tempo X, senão não dava tempo de pegar os 10. Isso, senão não dava. Eu tinha que, assim, pelo regulamento, né, eu tinha que fazer a prova em até 3 horas e 30, porque eu não sei se você lembra, João, mas diminuiu o tempo de prova dos 10, né, tinha 2 horas para fazer os 10 e colocou 1 hora e meia para fazer. Só que quando a gente largava a maratona, né, os 10 saía muito depois, não saía próximo, né, então eu tinha que fazer a prova em 3 horas e 30 para poder conseguir largar os 10, e eu fiz exatamente 3 horas e 30, velho. Impressionante que eu corri mais preocupado com os 10 do que com a maratona, tu acredita? Foi uma das piores maratonas que eu fiz, porque eu não tava com a cabeça na maratona. A minha preocupação era se ia largar os 10. E terminou tudo friamente calculado, né? Que no final das contas foi um dia que você fez uma outra maratona, né? Você fez 52 quilômetros nesse dia. Mas o melhor, cara, sabe o que foi? Eu lembro que quando eu cheguei para fazer os 10, não queriam que eu largasse, já estavam montando, os kenianos estavam chegando, né? Eu acho que era a ESPN que passava a prova ao vivo, ficou aquele rolo todo e tal. Eu disse, poxa, cara, mas eu ainda tô dentro do regulamento, ainda tô, tipo, um exemplo, era 30 minutos que faltava e eu tava ali com 28 minutos ainda, então tinha 2 minutos que dava essa folga. E depois de muito conseguir, o cara, aí o cara permitiu que eu largasse, mas depois eu olhei para trás, vinha mais gente ainda, sabe? Então foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu aprendi muito. Eu costumo dizer que uma das melhores provas que eu participei da minha vida foi essa dos 10 quilômetros. Eu escutei muita história, cara, durante o percurso, e cada história é um aprendizado gigantesco, sabe? Às vezes, de onde você menos espera é onde você aprende mais. E quem diria que aquela prova dos 10 fosse tão emocionante para mim? Foi muito marcante a prova. Pô, é isso, né? E os 10 quilômetros, eu acho que é uma das distâncias mais populares, né? Assim, onde tem mais gente correndo, né? Se a gente pensa mesmo nas diversas cidades e tal. E como o Bruninho falou, né? Ele que é viciado em maratona, né? Então, nesse mês de abril, eu acho que é um dos principais meses de maratona, né? Já que a gente tem 2 majors, né? No mesmo mês, né? E uma das principais maratonas que a gente tem no mundo é a Maratona de Boston. Bruninho vai estar lá. Antes de a gente entrar em Boston, Bruninho, quando foi a sua primeira maratona e como é que foi a sensação de você concluir a primeira maratona? Hoje, como você falou, né? Você é um cara fora da curva, né? Poucas pessoas hoje, por exemplo, correm mais de 4 maratonas no ano. Não, né? Jogando alto ainda, tá? Você tá chutando alto. Tô jogando, né? 2 maratonas em cada semestre. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Vamos colocar 2 maratonas. Poucas pessoas fazem mais que 2 maratonas do ano. Você que hoje já corre muitas, como é que você lembra da sensação? Como é que foi concluir a primeira maratona? E qual foi essa maratona? A minha primeira maratona foi a maratona lá em Santiago, né, do Chile. Eu lembro, cara, porque assim, eu fui felizardo, obviamente, né? A primeira maratona você já fazer fora do país não é para todo mundo. Eu fui um felizardo, agradeço muito. A prova que eu ia fazer era aqui a Maratona das Praias, terminou que eu fiz lá. Linda a prova, assim, eu lembro de cada detalhe da prova. Eu vou tentar não me emocionar. Mas eu lembro que eu lesionei no 11, velho. No 11, tu acredita? Lesionei o joelho no 11. Tem prova pra caramba, tá ligado? Putz, as pessoas acham, inclusive, que o Chile é plano. O Chile não é plano, velho. Não é. Eu lesionei no 11, e eu vou olhar e disse, porra, bicho, eu passei por tanta coisa pra chegar até aqui, velho. Eu vou trazer essa medalha pra casa, nem que eu vá pulando, rastejando, andando, quero nem saber, eu vou trazer. Fui com mais 3 amigos, e eu lembro que no 35 o relógio descarregou. Os perrengues, né, de iniciante, né? Porra! Aí foi, velho. Eu me encontrei com Petros, Joelson, Petros, marido de Gabi. Sim.
Eu conheci Petros lá, logo no começo da prova, ele olhou pra mim e falou assim: bora correr, galera! Eu disse, porra, mentira, velho. Isso foi em 2018, o canal tinha menos de um ano, eu acho, menos de um ano. Eu disse, porra, o cara aqui me conhece, não. Aí eu liguei a câmera e disse, tu pode falar de novo? Aí ele, pode. Bora correr, galera. Velho, e a gente criou uma amizade legal até hoje. Isso foi em 2018. E engraçado que ele foi embora e depois eu o encontrei, ele lesionado também, joelho também. Terminou que foi eu, ele e outra mulher que a gente não conhecia, conheceu lá na hora. Os três lascados. Terminou que só ela tava com o relógio no final. Eu não lembro se Petro estava, mas o dela eu lembro que eu falava assim, tá com quantos quilômetros? A gente tá no ritmo de quanto? E os três juntos, sabe? E quando você cruza, é o que realmente todo mundo falava e eu não tinha ideia, né? É uma das melhores sensações que o ser humano pode ter, assim. É muito impressionante, cara. É muito impressionante. Eu sempre falo que seria muito bacana se todo mundo que corresse tivesse condições de pelo menos fazer uma maratona, né? Porque, assim, você vai colocar no hall aí dos dias mais felizes da sua vida. E, literalmente, quando eu acabei, eu já perguntei quando era a próxima. Inclusive, tem no meu vídeo até, eu abraçando os dois assim, dizendo, poxa, quando é a próxima? Vamos correr de novo quando é a próxima. E eu, assim, eu lembro que eu cheguei antes dos meus amigos, e quando eu... Acho que tu já fez Chile, não foi, Gelson? Não, tá no plano. Não? Eu fiz Buenos Aires agora, Ah, ano passado. foi Buenos Aires. A gente passa assim pela tenda, entra tipo um inflável da Gatorade. Cara, e eu mostrei isso no vídeo que quando eu pego a medalha, minha mão tava tremendo assim, ó, eu tava com a mão tremendo, velho. E eu dou o beijo na medalha com a mão tremendo, cara, sem acreditar no que tava acontecendo. Então, eu acho que a partir dali eu comecei a ver literalmente a corrida muito diferente, sabe? E o que eu mais fiquei feliz nessa minha primeira maratona é que você percebe o quanto a corrida é democrática. É do alto, do baixo, do novo, do velho, do gordo, do magro. Meu irmão, é impressionante. Véio. E numa maratona da magnitude, né, do Chile, que é gigante, é que você vê mesmo. E lá a população vai para a rua. Infelizmente a gente não tem tanta cultura aqui no Brasil, mas lá a população vive para a prova. Véio. Então tem transmissão ao vivo, helicóptero cobrindo a prova. Quem não fez ainda, Porra, faça, massa que é demais. muito bacana, muito legal. Tá nos E meus o, planos, hein? o que eu me lembro muito é que toda hora que eu olhava para cima, você vê as cordilheiras, velho, tava neve. Então, assim, putz, velho, perfeito. Foi muito perfeito. Então, a gente tem muita prova boa. Argentina também é muito massa, muito massa. Não, é, Chile, Buenos Aires Lima, é massa. quem não fez Lima ainda faça. A gente tem muita prova bacana na América do Sul. Deixa eu só aproveitar que assim, essa sensação de conclusão da primeira maratona, eu acho que você não vive duas vezes, entendeu? Tudo bem que você não Verdade. chega duas vezes a primeira vez, enfim, tá, tudo bem. Logicamente é impossível. Mas aquele sentimento, eu acho que você não consegue nem buscar ele de novo, né? Todas as outras maratonas você nunca vai chegar naquele sentimento ali indescritível de concluir uma primeira maratona, porque é uma coisa muito gigante, né? A primeira vez que você termina é uma coisa muito gigantesca, é um feito muito gigantesco. E aí eu queria aproveitar e perguntar, Joelson, a sua primeira maratona, né? Porque assim, acho que é um assunto muito legal para se conversar. O Não sentimento da é. chegada só. Não, então, e é doido, em especial, que eu acho que isso quase todo mundo vive, né? Por mais fudido que você esteja no final, por mais que Bruninho tivesse lesionado no 11, eu tenho certeza que ele chegou correndo, tá ligado? Tipo, você consegue energia, força, não sei da onde. E Certeza. quando você passa o pórtico, cara, você fala, mano, sabe, tipo, sou foda, O tá que ligado? aconteceu aqui, né? O que aconteceu? Né? Onde doía não dói mais, o cansaço sumiu. Obviamente que depois de uma meia hora ele aparece. Mas aqui Quando o naquela sangue esfria, hora, sai de né? baixo. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, tinha que ter uma mesinha de inscrição para maratona do ano seguinte, 5 metros depois da chegada. Porque 90% é fazer, beleza, eu quero de novo isso aqui. Porque você se sente a pessoa mais foda que existe, tá ligado? Você esquece Ô, todos João, os perrengues que passaram. isso que você está falando é tão comprovado que várias delas
já abre inscrição logo em seguida. Né? Então pega a galera no calor da emoção, né? Cara, eu concordo. Isso, eu concordo muito com o que tu falou, João. Mas eu tive uma sensação de primeira vez recente, que foi, ano passado eu consegui o índice em Porto Alegre e consegui em Floripa. Eu lembro que quando eu fui para Buenos Aires, no dia que eu cheguei em Buenos Aires, baixou mais ainda o tempo. O tempo mudou, o corte. Então, senão eu já teria conseguido em Buenos Aires. Então, ano passado, eu consegui primeiro em Porto Alegre, só que meu índice tinha ido de 3,20 para 3,15 e eu tinha feito 3,13,16. Eu disse, porra, não vou. Tá muito curto, né? Então eu vou ter que pegar outra prova para fazer pelo menos 3,10. Aí fui para Floripa, e que na verdade você fazer 3,10 era como se você tivesse baixado 10 minutos, né? Porque por muitos anos foi 3,20, né? Tinha essa diferença. Cara, só que eu não sei se a palavra. Porque assim, eu nunca tinha pensado, na verdade, em índice, em Boston, em Major, nada. A única coisa que eu tinha pensado, que eu já falei até no meu podcast também, já falei em algumas entrevistas, é que o meu único sonho em relação a isso era Deus me dar saúde para eu fazer a maratona com a minha filha. Porque ela disse que o sonho dela é fazer uma maratona comigo. Então virou meu sonho. Né? Então até o momento eu não tinha zero pensado nisso. Só que Léo, um amigo meu de Joias, corre com a gente, ficou na minha cabeça, velho, a gente consegue, vamos. E Léo corre muito, Léo corre fácil. Peguei a pilha de Léo, a gente foi, terminou que a esposa dele engravidou, né, ele teve filho e tal, então não pôde ir. E eu fui, entre aspas, nesse sonho sozinho. E quando Porto Alegre veio, cara, tinha tudo para dar muito certo, cara. Se vocês me permitem, eu vou contar uma história. Eu lembro que, não sei se vocês lembram que ano passado rolou toda aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Sim. E a prova foi incrível, assim, foi muito emocionante. Teve um cara que chegou para mim e falou assim, toda pré-largada eu rezo, eu tenho meu ritual ali e tal. O cara esperou eu acabar de rezar. Aí olhou para mim e fez, opa, tudo bem, bom dia. Eu disse, tudo bem, bom dia. Eu te conheço. Eu disse, Ele disse, eu disse, de onde? Ele, tu não tem um canal no YouTube? Eu disse, tenho. Aí ele falou, eu tô fazendo um desafio por tua causa. Aí eu, caraca, velho. Ó o lindão aí. Eita, coisa linda. Que Deus abençoe, velho. Esse é só pra quem assiste isso aqui no YouTube. Né, ô estagiário? Coisa linda. Aí, então, tô fazendo desafio por tua causa. Eu disse, pô, já tava naquele clima bem emocionado. Ele, posso te dar um abraço? Eu disse, porra, me deu um abraço e a gente começou a chorar, velho. Eu disse, meu irmão, tem alguma coisa aqui. Ele chegou pra mim e falou assim, eu disse, poxa, aí, como foi a prova ontem? Ele disse, não, cara, foi ótimo, eu fiz de boa. Eu disse, ele fez, deu 1h20. O cara fez de boa a meia em 1h20. Eu disse, não. Aí, né? Eu disse, caramba, foi mesmo. Ele fez. Pô, aí ele disse assim, vamos correr comigo hoje? Eu disse, Deus me livre, velho. Se tu fez de boa a 1h20, tu é doido. Eu disse, beijo, depois a gente se fala, pode ir. Aí ele, não, mas eu vou tranquilo e tal. O seu tranquilo é quanto? Ele disse, eu vou ali 4h25, 4h30. Eu disse, pô, se for isso aí, eu vou. Beleza, a gente foi. Cara, quando chegou no 14, início, todo quilômetro ele fazia assim, ó, Bruninho, tamo dentro. Tanto de folga. Ele falava, ele fazia conta, velho. 14 segundos de folga, 20 segundos de folga, 1 minuto eu já tava agoniado, velho. Beleza, me avisa só quando estiver dando ruim, pô. Aí quando chegou no 14, eu fiz assim, velho, eu vou parar pra fazer xixi. Aí ele, eu vou também. Eu disse, não, velho, mentira. Aí eu parei de um lado, ele do outro. Quando a gente volta, ele diz, perdemos 17 segunos. Eu digo, não, velho, o cara não vai ficar isso não. A gente cara, o reloginho. O reloginho, velho. É uma mistura, é o Garmin falante, né? Que te puxando, dando aquela lição de moral ainda. Quando a gente saiu do mercado, era 34, eu acho. E a área ali tava, até o cheiro tava bem úmido assim ainda, sabe? As marcas, né, da água. E eles botaram banda dentro. Foi um negócio muito emocionante, velho. Meu irmão, eu tive uma crise de choro ali, velho. E quando eu saí, o vento assim, muito vento contra, eu disse assim, vai, que eu não vou conseguir.
Não, pode ir, eu vou chegar. Ele fez 3:11, que era o que eu queria, e eu fiz 3:13. Então eu fiquei com isso na cabeça, esse velho eu tinha condição de fazer. Aí eu disse, qual a última prova da janela? Eu disse, Floripa. Vou pra Floripa. Só que eu tinha lesionado o Aquiles e o piriforme, e eu saí de 80 quilos para 86 quilos. Eu tava bem pesado, velho. Eu disse, mas é a única janela que eu tenho. Então, tipo, eu não ir e não tentar, não tem como, eu vou. Velho, eu fui, deu 3:10:05. Então, além dos 5 que a prova já tinha baixado, eu baixei mais 4 minutos e 55. E quando eu me referi a essa sensação, cara, eu tava muito pesado. No 28 eu já tava morto, velho. Não tinha perna pra nada. Por você no 28 já não aguentar mais nada. Eu lembro que um amigo meu fez assim: Você tá bem? Eu digo não. Aí ele, mas você tá dentro do tempo? Eu disse: Tô. Ele disse: Então você tá bem, você tá ótimo. E eu segui. Era 3 E horas e 15 a sua isso. faixa etária? Era 3:20 e baixou pra 3:15. E eu lembro que no 34, 32, sei lá, 32, eu acho, eu fui pegar o sal e o magnésio no bolso e não achei. Então, a cabeça do cara já vai pro saco, né, velho? Cara, isso é No chato demais. Muito, cara, muito. No 36 deu a primeira pontada de cãibra na panturrilha. No 38, aí no 36 eu uso canelito em maratona. No 36 eu parei naqueles coxos d'água, eu juntei gelo, peguei gelo, fui botando dentro do canelito. No 38, velho, veio nas duas panturrilhas, duas posteriores e lombar. Então, essas duas paradas aí, eu perdi 1:31. Então dava para eu ter feito mais abaixo ainda, né? Então isso é bom que me mostra que eu consigo, sabe? E quando eu cruzei, João, eu não enxergava o relógio. Eu só lembro de ter parado o relógio porque tem uma foto eu com a mão no relógio. E quando eu cruzei assim, eu caí, fiquei ali, a galera veio em cima assim, não, tô bem, eu só quero voltar para eu poder me levantar. E até então eu não conseguia nem olhar o que tinha no relógio. A minha vista estava muito Você não embaçada. tinha nem a dimensão se você estava Não, dentro do corte ou não, né? zero. Só que quando eu entrei no corredor, o pessoal ficou gritando, vai dar Boston, é Boston, é Boston. Só que lá em Floripa, não sei se vocês já fizeram, tem mais de um relógio. E você, no seu limite, você não sabe distinguir qual é qual. Eu não sabia qual era da maratona, eu não sabia, velho. E quando eu peguei a medalha, que a menina botou a medalha em mim, que eu olhei o relógio, aí foi quando eu consegui enxergar. Eu acho que no relógio tinha dado 3:10:08. Meu velho, eu dou um grito, eu tenho essa foto assim, eu gritando, comemorando. Eu lembro, eu fico emocionado com essa foto. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, na corrida. Que Porque eu jamais imaginei que um dia eu iria conseguir isso. E as pessoas ficam, mas, poxa, mas você é de outro mundo. Você não, cara, se eu conseguir, as outras pessoas também conseguem. Eu não sou melhor do que ninguém, sabe? total. Agora, você vai abrir mão de muita coisa? Vai. Se você quer passar por isso, você vai abrir mão de muita coisa, cara. Vou te dar um exemplo, inclusive, agora. Sexta-feira é meu aniversário. Só que sábado eu tenho o último longo de Boston. Eu não vou fazer nada na sexta. Exatamente. Na Entende? Então, verdade, a assim, comemoração do aniversário vai ser, no no máximo, sábado. aquele carbo ali que está concentrado Isso. para na manhã Vai para o ser treino. uma macarronada de aniversário. Depois do Entendeu? treino Então, de assim, sábado, comemora. não é todo mundo que quer passar por isso, não é todo mundo que se propõe a isso. Agora, é uma mudança de vida, é um estilo de vida, a corrida né? O que eu acho muito legal é que, tipo, eu corro, minha esposa corre, minha filha corre. Minha esposa recentemente dizia que não queria nem passar de 10. Ela disse que só corre para comer. Já fez a segunda meia, sabe? Então, assim, é massa isso. A gente Não, vivenciar isso total, é. é E muito é muito legal. como isso, né? A galera que começa a correr fala: não, vocês que fazem 10 quilômetros são doidos, eu vou ficar só nos 5. Aí a pessoa vai, faz os 5, faz os 10, faz os É, 21. é exatamente o que ela falava. Exatamente. Não, e eu ia voltar para Boston, né? A gente está aqui falando sobre Boston. Boston é uma das, hoje, 7 majors, né? E é basicamente a única prova que a gente tem no mundo que uma das principais formas de entrar você precisa ter
né, ali um tempo dentro do corte, né? Então, cada faixa etária tem o seu tempo limite de corte, né? Não é a única forma, mas é a principal forma, né? Eu acho que isso que faz Boston ser singular. E Boston é a maratona mais antiga que ocorre anualmente, né? Então, a gente tem a maratona olímpica, lá em 1896, e um ano depois vem Boston, né? E isso é doido de você ter aí Boston. Acho que essa é a edição que você vai fazer, a 125 ou 126, Bruninho? 130. 130, olha aí, 130. Ocorre sempre em abril, né, na terceira segunda-feira de abril, porque é o dia do Patriota. Então é um dia que a cidade para, é sempre um feriado na cidade, e termina tendo esse plus, né? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, ainda que Bruninho faça 9 maratonas por ano, corra desafio, etc., Boston termina tendo esse lugar importante, né, de você conseguir concretizar um feito, né, que muitas vezes a gente se questiona se é capaz ou não. E no seu caso, eu até falar, Bruno, que é difícil você ver pessoas que correm muitas maratonas e ainda assim buscar performance, né? Porque muitas vezes as pessoas vão ali correr 4, 5 maratonas, que já é muita coisa no ano, mas sempre tenta se preservar, não busca performance e tal. E uma você corrida conseguiu, mais recreativa, calma, né? Uma corrida de conseguiu difusão, conciliar as duas de coisas. entretenimento. Só que aí para dar certo foi o seguinte: ano passado eu acho que eu só fiz um desafio. Então eu tive que tirar o desafio para poder me resguardar, me preservar, para conseguir correr forte, né? E as pessoas até me falam. E uma coisa que eu achava engraçado é que era o seguinte: eu fazia os desafios e mesmo assim dava RP na maratona. Aí por isso que Léo falou, velho, se tu fazendo o desafio dá RP Tá na conseguindo maratona, RP. sem desafio, você vai fazer, você vai conseguir Boston. Cara, e nisso tudo, óbvio que a gente não pode ter tudo, né? Mas só uma coisa que eu lembrei agora. Por 5 segundos eu não consegui um direto para Chicago. Era para fazer 3:10, eu fiz 3:10:05. Quem não entra direto, sem sorteio e tal. Aí a minha meta esse ano vai ser tentar isso, né? Sub 3:10. Essa eu Não não em sabia, Boston, não. Em Boston eu vou para gravar, para registrar tudo que eu puder registrar. Eu não sei o dia que eu volto, eu não sei se eu volto, né? Então eu vou tentar aproveitar literalmente a prova. Agora, óbvio que tentar correr bem, né? Mas eu vou tentar fazer força mesmo em Porto Alegre. Aí esse cara que me puxou em Porto Alegre, o abençoado, é Santiago o nome dele. Ele entrou em contato comigo, ele fez, esse ano eu vou para Porto Alegre de novo, bora. Aí eu falei, vamos, e vocês vão me puxar de novo. Ele disse, vamos, já tá certo. Então, assim, Deus às vezes coloca uma galera nas nossas vidas, né, velho, que a gente nem imagina, né? Esse cara foi muito legal comigo, cara, muito. Total, total. Júnior, João falou que não sabia, né? Na verdade, todas as majors você pode entrar com índice, né? O que é curioso é que a maioria das outras majors, que a entrada, a forma principal de você participar da maratona não é por índice, muitas delas têm um índice mais pesado do que Boston, como é o caso de Chicago, né? Então, Nova York você consegue entrar por índice, Tóquio também. Só que, via de regra, os índices são muito mais próximos ali, né, de um Elite B e tal, né, ou com índices mais pesados que Boston, né? E Boston é A uma diferença de prova que ela Boston é que tem... Boston é só índice, né? Não tem sorteio. Não, não. Na Tem sorteio? verdade, Boston hoje, se eu não estou enganado, é cerca de 2/3 Você da pode entrar. prova é por índice, e aí você tem um terço que você consegue Por entrar doação. por doação, por agência credenciada. Tem um sorteio, né, que a Balt, que é quem organiza as majors, faz, para se você tiver 5 majors, né, e faltar só Boston, você pode entrar direto também. E por convite de patrocinador, né? Então, a De Adidas é um patrocinadores. dos patrocinadores. Então, a Adidas, por exemplo, né, pode levar algumas pessoas. Então, na verdade, a grande maioria é por índice, mas a gente tem ali uma boa camada também que não é por índice.
né? Mas é evidente que, inclusive, quando, né, eu acho que talvez o Bruninho viva isso lá, é muito comum, né? Quando a pessoa vai retirar, né, o kit, né, quem está ali entregando pergunta em qual prova fez o índice. E no caso dos Estados Unidos, o índice para Boston tem tanto peso, né, que meio que, sei lá, tipo, a galera deve colocar no perfil do Instagram, entendeu? Então, tipo, você ter o Qualify Boston, né, tipo, você tá em outro patamar, você As conseguiu um pessoas feito, colocam, né? elas colocam no Instagram, É, elas põem. que Eu eles têm um coloquei peso. recente, eu coloquei recente porque me perguntaram assim: por que você não colocou o que vai para Bosch em 2026? Eu disse: aonde? Lá no seu perfil? Eu disse, sei lá, por que não? Como você faz isso? Eu Isso é um falo todo dia absurdo! aqui nos Isso é uma stories, né? afronta! É quase aquela, né? Como você termina um Iron Man e não tatua um M na sua perna? Isso. Aí entra outra questão, né? Como você vai para Boston e você não compra o corta-vento? Eu já me adiantei. Isso Eu já aí, me adiantei. isso seria imperdoável. Isso aí seria Não, cara, imperdoável. se isso acontecesse, capaz de eu ser linchado. Não, Tá isso doido. seria Agora sim, imperdoável. eu vou chegar grandão em Recife, calor de 36 graus, eu de corta-vento, eu não quero nem saber. Não, total, total. 43 graus, 5 da manhã, tá lá. Bruninho, Tô lá. deixa eu E na falar. sombra, viu, João? Na sombra. Não, Exato. cara, eu não vou falar assessoria, porque, enfim, né? A gente fez um Pula essa treino parte. em Boa Viagem, a gente fez um treino em Boa Viagem, e aí era a despedida de um amigo nosso, e a gente foi tomar um café lá na padaria em Boa Viagem, e é um café que é tradicional dos corredores irem. Cara, tinha uma mesa de uma assessoria que todo mundo estava de corta-vento em Recife, tipo, nem tinha chegado o frio de São João aqui, que na verdade o frio aqui é chuva, tá ligado? Mas, tipo assim, uma mesa com 7 pessoas de corta-vento. Eu falei, a gente, tipo, caralho. Onde que esses caras estão, né? Onde que eles estão? Que frio que é esse aí? Eles vão alegar que a padaria tava fazendo frio, aí estavam todos com ele. Né? Na verdade, assim, eles estão gravando vídeo pro patrocinador, só pode. Mas eu não sabia, João, e Joelson, disso. Juro, cara, eu não sabia que desse orgulho todo. Então, eu comecei, na verdade, a me dar conta. Vou ser muito sincero, eu comecei a me dar conta do que era Boston quando o resultado saiu e que eu não fui cortado. Pela quantidade de gente que me ligou para me dar os parabéns e me mandou mensagem. Eu não achava que era tanta. Eu sabia que era difícil, porque é muito criterioso, é muito difícil. Mas eu não tinha noção do real peso, sabe? Tanto que eu falei para minha esposa depois, eu disse, poxa, Boston, eu não tenho tatuagem de corrida. E eu já queria fazer um tempo e tal, de maratona e tal. Eu disse, porra, quando eu voltar de Boston, eu vou tatuar Boston. E foi quando você começa a pesquisar que você vai vendo, caraca, velho, onde eu vou, cara. Olha onde eu vou correr. Não, total. E o que me deixa mais feliz, por isso que eu falei que se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir, é que, cara, a minha família é do interior de Pernambuco, é de Surubim, e em Surubim tem uma comunidadezinha dentro do interior, é do interior do interior, Interior do sabe? interior. Isso. Então, cara, eu saí de lá, minha família saiu de lá e vai ter um representante na maratona mais desejada do mundo. Irmão, isso é muito foda, cara. Muito. Não, e para a gente ter uma ideia, né, disso, Bruninho, assim, eu acho que esse ano a gente teve, eu acho que 33 mil corredores que fizeram. 34 mil inscritos. Não, 33 mil que fizeram dentro do índice e quase 9 mil foram cortados, né? Então, para a gente ter uma ideia, assim, que você precisa fazer o índice e tá dentro do corte, né? Então, quase 9 mil corredores, mesmo Exato. correndo dentro do que era o índice da prova, né, ficaram fora por causa do corte, né? Então, Foi. sem dúvida, Se que é um inscreveram feito absurdo, 34, né? se inscreveram 34 e vão correr 25. Isso. Então, Cara, puxado, hein? olha só, Joelson. Mas aí, olha só, João, vamos ver outro lado. Já tinha baixado 5 minutos.
cortou mais 4, cara. Exato. Cara, isso é absurdo. Não, 1 e minuto assim, vamos pensar no aí, atletismo é 9 uma minutos, eternidade. 9 minutos de um índice que já é difícil, bicho. É muita Então, gordurinha, né? É muita gordurinha que tem isso. que ter na prova. Eu me salvei por 21 segundos no final. Dos 9, eu ainda fiquei por 21 segundos. E é Mas isso, assim, né? eu dei muita sorte, cara, porque foi meu Ia dar primeiro pra ano fazer um tentando. xixi, né? Porque o xixi gasta 17, Deu. então assim, dá pra fazer um xixi ainda. Naqueles 17 segundos que ele perdeu, teria 4 segundos ainda aí. Mas a E gente sabe Boston, a gente tem amigos, né, que há anos tentando, não consegue. Como eu falei, eu fui felizardo por conseguir. Por outro lado, a gente tem pessoas que toda a prova conseguem. Nilson Lima, por exemplo. Toda prova de Nilson Lima é índice para Boston. Né? Então, para você ter ideia, Nilson Lima, que tem mais de 400 maratonas, ele faz questão de todos os anos em Boston. E ele tem o corta-vento dele numerado com todos os anos que ele eu ia faz a falar prova. isso. Daí Entre você outras tira questões dos Estados Unidos, daí você tira o quão foda essa prova é, sabe? Infelizmente ficou um pouco mais famosa depois daquele atentado, né? Deu série, filme, que rolou tudo sobre isso. Eu espero muito que essa situação aí dos Estados Unidos com o Irã se acalme logo, pelo amor de Deus, né? Para que todo mundo vá correr tranquilo, né? Aproveitar a prova ao máximo. Não, total. E uma das curiosidades da prova é que eu até comentei isso em algum episódio aqui, que o tempo mais rápido de uma brasileira em maratona é em Boston, né, da Carmen de Oliveira. Ela que fez 2 horas e 27, né? Não é considerado, porque dentro das regras da World Athletics, né, Boston, ela não entra Isso. como uma prova apta para recordes. E, enfim, já teve recordes mundiais e tal. Você vai correr gravando tudo, né? Mas ainda assim não é uma prova fácil, né? Então tem uma ladeira ali no quilômetro 30 que o pessoal chama do famoso muro, né? Não só por ser no quilômetro 30, mas por ser uma grande ladeira. Eu ia perguntar isso, tipo assim, qual a expectativa? Filmar tudo? Como é que você tá? Cara, até no grupo dos brasileiros em Burocracia Boston. já tá ok. Tá a parte chata pra caramba também. Não, há 15 dias eu tô partindo do pressuposto que tá ligado? Não, mas tá vendo hotel. Se fosse o Joelson, ele ia tá vendo hotel ainda, marcando pesquisando o visto. Airbnb, tá ligado? Não, cara, não. Isso aí a gente já viu há bastante tempo, né? Eu tirei o visto depois que deu certo, né? Aqui em casa todo mundo tinha o visto, menos eu. Então foi a única coisa que a gente ainda não tinha, né? Mas até o momento tá tudo certo, né? A velha preocupação com essa parte de suplemento, né? E tal, que a gente não sabe, né? Enfim, porque remédio você tem que levar receita, né? Tudo isso. Não, O mas a pessoal do grupo de suplementação, Boston, você levando embalagem fechada, não tem problema algum. mas isso é que eu não queria, velho. Ter que levar a embalagem toda, entendeu? Não, mas aí Eu você fala com queria. o Joelson, tem sachêzinho, tem as coisinhas, tudo já como chama? Eu queria, assim, Porcionada. uns eu Fracionada. tenho já fracionado, né? Que a gente ainda já encontra, mas outros eu vou. Tô falando aqui com a Nutri para ver como a gente faz. Etiqueta tudo. E Joelson, o máximo que eles podem fazer é abrir, pôr no sensor lá, perguntar o que é e passou. Eu tive problema com talco de pé, mano. Então, assim, meu pé tava fedendo horrores, não que venha ao caso aqui, né? Depois que eu tomei chuva de tênis. E aí eu comprei o talco, esqueci. E tava levando a mala de mão, né? O talco custa em dólar, não interessa quanto dólar custa, né? Mas aí os caras põem lá no 10. pozinho, mexe igual o programa de televisão, mas dá tudo certo, dá tudo certo. a Vai minha com a única jaqueta de preocupação Boston, meu irmão, que já era, ninguém vai te Ah, é? perguntar nada. Ah, é? Então ótimo. Obrigado pela dica, porque eu não sabia disso. Eu até vi gente Você falando que tem só o item podia. mais importante que o visto. Porque eu vi gente falando que dá vazar usar o corta-vento antes da prova. Ah, Mas dá se azar de não for para eu treinar, meu passar, irmão. meu amigo, se for para eu passar, eu vou colocar uns 5 corta-ventos, tô nem aí. Não, Na zoeira essa verdade, parte, eu acho que é uma coisa que te ajuda muito, inclusive na alfândega, sabe? O pessoal já sabe porque está indo, já conhece a data, a prova é famosa no país inteiro, é respeitada. Não precisa nem falar nada, é só mostrar a ótimo. documentação, já era. A E minha eu única realmente acho que preocupação até o funciona. momento
está sendo a parte da palatinose, porque a palatinose ainda não é tipo fracionada como é creatina, né? Que a gente encontra. Então, se vocês souberem, inclusive, ou alguém que estiver ouvindo aí, tem palatinose assim de tal marca e tal, me ajudaria bastante. Eu vou levar ela fracionada, como eu levo sempre. Eu sempre faço umas trouxinhas, né? Usar essa palavra assim. Boto no saquinho, amarro e tal, e lá na prova é que eu uso. Até o momento está sendo isso, tá tudo bem tranquilo. Eu tinha colocado lá no grupo, Joelson, de Boston, dos brasileiros em Boston, que se você sobreviver, usar essa palavra, olha o drama. Se você sobreviver até o 32, a prova tá entregue. Caramba, velho. Aí eu fui olhar a altimetria, o ganho da prova, né? A altimetria da prova. É a mesma altimetria, o mesmo ganho de Floripa, que foi onde eu consegui o índice. Então, assim, mesmo que eu vá gravando, eu quero fazer uma prova legal, eu quero fazer uma prova bacana, eu quero correr bem, sabe? Até porque eu quero mostrar muito, porque algumas pessoas acreditaram no meu projeto, algumas marcas, algumas empresas, e nada mais justo do que retribuir, né? Do que fazer um belo trabalho. Você sabe que por mais que a gente vá correr, se divertir, a gente também está trabalhando, né? Porque quem trabalha com isso toda hora, né? Então, posso até agradecer aqui, pessoal, falar o nome Por do favor, pessoal que está faz o apoiando. merchan aí, faz o merchan. Deve. É, ó, Olímpicos, Trio de Viagens, que é a agência que me patrocina, e GFT Campos, o meu treinador e o treinador de Joelson. Corre Nosso boy. 10 de Álvaro, Corre 10 de Álvaro. Bruno Uchoa, a parte de seguro. Antônio Dantas, nutrólogo. Ana Paula Lacerda, nutricionista. Tá faltando mais um. Casa do Pará que tá comigo desde antes da pandemia, cara. Casa do Olha Pará, que um açaí Casa do Pará. maravilhoso. Olha que coisa, assim, excepcional, assim, sabe? Eu sou muito grato. Então, todos eles que ajudam, como Vita Brasil, como Physio Movement, né, como essa galera que está sempre comigo, eu sou muito grato porque a gente sabe que não é toda empresa que gosta de apoiar o esporte, que acredita no esporte, sabe? Então, eu falo assim, eu queria muito que todo atleta tivesse, todos nós corredores tivéssemos empresas feito essas que estão comigo, que apoiam o esporte, seria muito bacana, né? Porque o esporte muda vidas, o esporte é vida, e é isso, velho. O esporte literalmente mudou a minha vida. Então, a preparação a gente não tem como simular tanto, né, Joelson, aqui, infelizmente. Aqui Por mais que a também. gente vá ali para 408, a gente não pega esse ganho todo. Mas é isso, né? É tentar tirar onde der para tirar. Parte plana você tira, a parte subindo você alivia um pouco. E a minha expectativa, principalmente depois de ver o que Cianara passou, você perguntar a Cianara qual foi a melhor prova da vida dela, e ela vai dizer que foi Boston, e Boston não é a mais rápida dela, né? Então foi a prova que ela mais curtiu. Longe de ser mais rápida. Longe de ser. É a Longe de mística, ser. né, bicho? É a mística. E É o podem ter unicórnio, certeza cara. que eu. É o unicórnio. Cara, olha, tu falando unicórnio agora, eu lembrei, não sei se vocês sabem quem é. Tem um perfil lá em Floripa que é o de um unicórnio. Eu não lembro se o nome é Vai Unicórnio, Corre Unicórnio. Eu não lembro. E quando eu tava no 38, cheio de cãibra, correndo, cheio de cãibra, quebrado, eu olhei o unicórnio, tava no meio da faixa, assim, pulando, que ele leva uma caixa de som, Sinais. gritando. Quando eu olhei, eu disse, agora vai dar, velho. Ali eu tive a certeza que ia dar, cara. Até mandei uma mensagem para eles depois, agradecendo o grito ali, sem saber se era para mim, mas eu achei que era para mim. Tava nem aí. Mas é muito legal, cara, você viver tudo isso, você vivenciar tudo isso, você viver esse processo. Por mais duro que seja, porque não é fácil, é muito, muito gostoso, é muito gratificante. Pô, então, para quem tem Disney+, e ESPN, provavelmente no dia 20 de abril teremos a transmissão, certo? Da Maratona de Boston. Vale a pena acompanhar.
Ô Joelson, deixa eu só fazer um parêntese. A gente falou, né, João também falou dessa mística, de tudo isso, né, que envolve, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no sábado tem a prova dos 5 quilômetros lá. Isso. Até os 5 quilômetros agora é sorteio, cara. É mesmo, pô, isso aí eu não sabia não. 10 mil pessoas, Porra, sorteio. que droga, cara. Cara, juro. Eu não sei quantos inscritos ao todo, mas corrida para 10 mil pessoas. Então, vai eu e minha esposa, e a gente ficou naquela, putz, se um for sorteado e o E outro o outro não. não foi Você já sorteado. pensou isso, né? E ela tá indo também para vai correr os 5 e tal. Aí eu disse, porra, deixa eu ver uma maneira. Aí a gente meio que estudou uma maneira, foi perguntando. Aí eu fiz no mesmo cadastro, você poderia colocar um parente, né? Porque se eu ou ela fosse sorteado, puxava o outro. Tipo sorteio por equipe. Aí a gente fez isso, então no sábado corre os 5 e na segunda a maratona. Cara, vai ser muito legal. Não, porque Vai. imagina, né? E você vai Boston cobrir ter tudo, né? aí Não uma só a média prova. de... Não, eu vou cobrir tudo, A assim, viagem eu inteira, só tenho... stories de pontinhos minúsculos o dia inteiro. Sim, eu só queria... Eu vou ver como eu faço, cara, para conseguir o seguinte. Eu queria cobrir a retirada de kit. Porque do mesmo jeito que eu tenho dúvida, que a gente tem dúvida, porra, todo mundo tem. Então eu tô pensando em meio fazer um formato que eu já venho fazendo quando eu vou para lançamentos de tênis, por exemplo. Lançamento da Mizuno, eu deixei a câmera gravando o tempo todo e eu fui falando, foi sem edição. Então eu vou ver se eu consigo fazer isso, que foi como eu fiz acho que foi Buenos Aires, eu acho que também deu certo, sabe? Então isso facilita a gente subir pro canal, né? Porque você tá num lugar fora. Eu saio daqui numa quarta para chegar lá, não, eu saio daqui na quinta para chegar na sexta. Então você já vai passar o dia todo viajando, sem dormir, cansado. Eu vou tentar testar esse formato para ver se eu também consigo cobrir, porque já no outro dia já tem os 5, então eu vou ter que subir também os 5, né? Então vai ser uma rotina bem ativa, né? Bem Por mais, puxado. às vezes a galera acha que a gente nem trabalha, né, velho? Vai para Não, tá meu maluco. amigo. Putz, é muito Foda. trabalho. Mas é isso, cara, é isso. É isso. Bom, massa demais, então. Eu te Aqui cortei, vai Jô, que fazer... você estava falando aquela hora lá. Não, eu ia falar que deve ter esse ano 30 mil pessoas em Boston, né? Se abriu só 10 mil vagas, é um terço de Boston que vai poder correr os 5 km, levando em consideração que ainda tem essas questões aí, como o Bruno falou, né? Tipo, se coloca ali o sorteio e você consegue colocar um familiar e tal, né? Enfim, isso só demonstra a dimensão e a mística, como o João falou, do que é Boston, né? Cara, então é isso. Joãozinho, considerações finais. Cara, desejar boa viagem, boa sorte, que a sua prova seja incrível, né? E só uma última perguntinha, né? O que você falaria, não sei, desse momento aí, vésperas de viagem, depois de um ciclo inteiro, ainda falta um último treino, mas não sei, o que você gostaria de falar para você mesmo, para a prova? Esse ciclo foi bem diferente de todas as outras maratonas que eu fiz. Geralmente, como eu faço muitas maratonas no ano, eu não faço muitos longos. Meu maior longo geralmente é na prova. Então, eu sempre faço ali de 26 a 28 e o maior longo é durante a prova. Isso porque eu aproveito um ciclo para o outro, um ciclo para o outro. Eu estou sempre em ciclo, né? Então, tipo, a minha última maratona é novembro, a primeira já é março ou abril. Então, eu fico só esse período, entre aspas, descansando, entre aspas, para poder voltar. Esse, cara, foi o ciclo que eu mais fiz longo. Por quê? Como não fiz maratona, eu só fiz a maratona domingo agora, eu não tive outra maratona antes para fazer, então, para eu não perder tanto, o meu treinador botou muito longo para mim. Eu prefiro fazer isso do que meio que zerar, dar um tempo no ciclo para voltar. É muito dolorido para mim, eu lesiono muito, sabe? Então, eu estar sempre no meio me deixa muito bem. Essa preparação, de fato, foi muito mais. Eu não sei se a palavra, eu não sei se a palavra é prazerosa ou se é sei lá, não estou conseguindo achar uma palavra certa, mas tipo,
sabe quando você faz assim, velho, putz, eu tô fazendo longo direto, tô fazendo longo feliz. Porque eu sabia no que vinha. Então, todo final de semana eu fiquei fazendo aqui na via do corredor, João, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, que ela sai da Zona Norte e vai até a Zona Sul, na praia e volta, né? Então, foi durante o percurso todo, sempre quando eu ia, o pessoal falando sobre Boston, mandando abraço, gritando, falando e tal. Então, eu até deixei também de fazer os longos com a assessoria para ficar só fazendo aqui, porque eu me sentia melhor. Então, é o mesmo percurso sempre, eu já sabia. Então, a parte mental eu tinha que quebrar. Então, acho que eu fiz uns 8, 9 longos, velho, no mesmo percurso. Imagina, 28, 30, no mesmo percurso, velho, 30, no mesmo percurso, no mesmo. E isso, querendo ou não, me deixou mais forte. Mas acredito que tudo que a gente passou, que eu passei, que minha família passou, para a gente chegar até isso, foi o que me deu mais força, né? O apoio da minha esposa, da minha filha. Então, isso fez muita diferença, mas muita diferença. Porque eu acho que se fosse o contrário, não seria tão gostoso quanto eu tenho certeza que vai ser. Vai ser a minha primeira viagem para fora, para os Estados Unidos, eu e minha esposa, né? As outras provas que eu fiz fora do Brasil, eu fui só, né? Então essa tem um quê a mais, assim, sabe? Tem um gosto diferente nisso aí. Eu falava que Imagina, aquele gostinho especial, tá ligado? porra, e outra, eu vou correr Boston com a minha esposa, embora seja 5, mas a gente tá lá, velho. Ó que Porra, foda, né? não, Exato, não, isso é ela tá te sensacional. esperando lá no final, você encontrar com ela, Isso. após cruzar a linha de chegada com a medalha no peito, realmente faz com que o momento você fique mais importante e emblemático ainda, né? Então, João, foi isso. De especial foi isso. É muita, como eu já falei, é muita dedicação, cara. É fogo. Mas cada um que me apoiou, que gritou, que me desejou boa sorte, né, vai estar lá comigo. E eu tenho certeza, velho, essa medalha não é só minha. Essa medalha representa tudo e todos que estiveram comigo nessa caminhada. Show demais, show demais. Vamos Muito estar bom. acompanhando daqui, certo? Vai dar tudo certo. João, ô Não João, tem como não ser emocionante, né, bicho? ô, João, chegou a vez dos gordinhos, João. A gente vai estar lá. Boa, boa. Ó, quem não segue Bruno, @bora correr Isso. galera. Se você, porra, é porque Boston, a temática de Boston é foda, não dá mais de a gente falar um monte de coisa, mas procurem lá também o perfil @bora de perfume, que o homem manja de perfume Isso, meu também. garoto. Já ia falar. Amigos corredores, o seguinte, ó. Tem que correr cheiroso também, na beca, tal, bem, viu? Então, recentemente eu descobri uma paixão aí pro perfume. Engraçado, né, Jorge? Que foi na viagem que a gente fez pra Bonito, que eu comentei Exato, é contigo, cara, eu tô verdade. pensando em fazer isso, velho. Eu tô com um hiperfoco em perfume. E eu acho que ali eu só tenho uns 2, 3 perfumes. E eu, cara, eu tô maluco, vai tal, não sei o quê. Pô, O terminou que João eu tá criei o com canal. arsenal. A minha coleção tá ficando interessante. Hoje eu acho que eu tenho uns 60 perfumes aí, sei lá, uns Papo de 65, não sei. maluquice isso aí, gente. Mas sigam Cara ele. cheiroso. Cara, mas deixa eu te É um falar, Jorge, especialista no assunto, tá ligado? tu acredita que isso vicia mais do que tênis, velho? Doideira, doideira, Cara, é boto fé. absurdo. E vou te falar o motivo. O tênis é caro, né? Óbvio que tem perfume caro. Uhum. Né? E com uma grana mais acessível, você consegue comprar um perfume bom. Então, velho, isso gera um vício. Que puta merda, velho. Toda hora você Tá. quer Agora é um bom muito diferente. legal. Vamos fazer uma última pergunta pra gente fechar nossa conversa. Não, João. Fez. Quando o João Não, me fala fazer a última pergunta simples, ele Eu mete uma respondo em pergunta 5 não, segundos. essa é filosófica. simples mesmo. Essa é Vai. fácil. Qual que vai ser o perfume pós-prova? Porra, boa. Rapaz, o pós-prova, eu juro que eu ainda não sei, mas o da prova vai ser o efervescente, que é inspirado no Suspiro Vibrato. O Que legal, eu não entendo pós-prova, eu nada disso, velho. acredito. É um cítrico muito gostoso, inspirado no melhor cítrico do mundo. O pós-prova, eu tenho certeza que o do. Já sei qual é. Você já falou, já me remeti. A festa, porque tem, não sei se vocês sabem, mas tem a festa pós-prova da maratona, Isso. na própria arena, que fica até às 8 da noite, e depois o pessoal vai para os bares e restaurantes, né? Esses dos bares e restaurantes vai ser o Azarro The Most Wanted. Então,
Fechado aqui, compromisso ao vivo. Bora de galera, bora com a galera e bora de perfume. Chique, porra. Então Sensacional. é isso. Melhor Valeu, pergunta de final de programa. Dica de perfume, Melhor foi isso. Correr aqui é de todo um bocado, hein? Que correr o quê, meu irmão? Bora ficar cheiroso. Que porra de corrida. Bora de perfume. Sensacional. Bora de perfume. Galera, beijo pra vocês. Obrigado. Muito bom. Valeu, Joãozinho. Valeu, Bruninho. É nóis. É nóis. É nóis.